E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Quero estar lendo com vocês hoje um texto que fala acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Bom, ficou bem difícil para eu poder dar um nome, um título para esse vídeo, porque eu vou falar sobre a manifestação do Filho, eu vou falar sobre as duas testemunhas e vou falar sobre preparando o caminho do Senhor. Vou ter essa missão de falar isso em pouco tempo, mas é muito interessante você ouvir essa palavra, porque é algo que Deus falou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês isto que Deus falou comigo. Então, sem muitas delongas, vocês já me conhecem, não sou de ficar enrolando. Vamos lá em Mateus, no capítulo 3. Tá? Bom, sintetizando aqui o texto, no capítulo 3 de Mateus, você começa a ver ali João Batista, ele aparecendo, pregando no deserto, tá? E dizendo, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E esse João Batista é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, falando que ele estaria preparando o caminho do Senhor. Isso está lá em Isaías capítulo 40. Então ele é o que prepara o caminho do Senhor. Como que João Batista ele prepara o caminho do Senhor? Pregando o arrependimento de obras mortas, falando acerca dos frutos dignos de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Ele vem pregando o reino de Deus, olha aí, está vindo o reino de Deus. Ele é o que é profetizado pelo profeta Isaías, ele é o que é profetizado pelo profeta Malaquias, no capítulo 4, quando vai falar que eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E aí você chega lá em Mateus, no capítulo 17, os discípulos perguntam para Jesus por que os escribas falam que tinha que esperar o Elias vir primeiro. E Jesus fala, Elias veio e fizeram com ele o que quiseram, mas Elias virá. E quando vier, restaurará todas as coisas. E os discípulos então entenderam que ele estava falando acerca de João Batista. Então você vê que o Elias, o profeta Elias, o espírito de Elias, ele é uma unção profética. Uma unção profética que vem num determinado momento, que vem num determinado tempo, para que viesse a profetizar acerca do reino de Deus, ainda que João Batista não tivesse operado nenhum milagre. João Batista não operou nenhum milagre, ok? Mas nós sabemos que nós vamos operar milagres. Muito bem, vamos acompanhar então o raciocínio. Então, João Batista vem pregando o evangelho, vem pregando o reino, vem pregando o arrependimento, e ele era o que estava no espírito de Elias, ainda que ele dissesse que não era o Elias no sentido literal da palavra, mas ele sim estava na unção, no meio propósito do profeta Elias, João Batista. Ele então, ao anunciar o reino e está batizando as pessoas, quem se apresenta ali? Jesus. Jesus se apresenta e ele diz, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus fala, agora tem que me batizar. E João Batista diz, eu preciso de batismo e você está pedindo para eu batizar você? Eu não sou digno nem desatar as suas sandálias. Aí Jesus fala, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça de Deus. No momento em que Jesus é batizado, ocorre o seguinte, você lendo os 4 evangelhos, você percebe que tem narrações diferentes. Você lendo os evangelhos, você vê que tem narrações diferentes. Então você vê que ouve-se uma voz vindo da nuvem, a nuvem está no céu, por isso que fala que vem do céu. Você vê que aparece uma nuvem brilhando, você vê que aparece uma voz ecoando, uma voz grande, este é o meu filho amado, que dá muito prazer, que muito me agrado. E vem uma pomba, que na verdade era o Espírito Santo de forma corpórea, e desce sobre Jesus. E ali
Jesus ele é apresentado por intermédio dessa voz, a própria voz de Deus, ele é apresentado ao mundo como aquele que é o Filho primogênito de Deus, né? O primogênito de toda a criação. Muito bem, continuando a história, você entra no capítulo 4, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali o que acontece? Satanás vai tentar Jesus justamente naquilo em que ele acabou de ser confirmado. Jesus foi confirmado como o Filho de Deus que agrada ao Pai, um Filho muito amado, que dá prazer ao Pai. E Satanás tenta Jesus, né, usando essa afirmativa para fazer com que Jesus venha a pecar. Ele usa a palavra e Jesus também usa a palavra, mas de forma legítima. Consegue vencer a tentação e o diabo então sai dali. Jesus fala, vai de Satanás, é como se estivesse expulsando Satanás dali. E logo em seguida vem os anjos e acolhem Jesus. Bom, essa é uma história bem resumida de Mateus capítulo 3 e um pouquinho de Mateus capítulo 4. Tá? Agora, olha que interessante que você chega no capítulo 17, você vê o que? O Monte da Transfiguração. E você ouve de novo a mesma expressiva: este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. E quem que está lá? Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, no monte onde eles são iluminados. Ali veio uma nuvem, né? E houve uma iluminação direta em Jesus, e desce sobre ele não é apenas uma pomba, mas desce sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Você pode depois ler isso lá em Isaías, no capítulo 11. Ali é que Jesus ele começa a manifestar, então, aquilo que ele tinha sido aperfeiçoado durante toda a sua vida, até aos aproximadamente 30 anos de idade. E aí você chega em Apocalipse, no capítulo 11, você vê uma coisa muito interessante, parecida com Mateus no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 17. Você enxerga ali em Apocalipse capítulo 11, Jesus, o Deus, né, dando um testemunho acerca das testemunhas dele. E essas são as minhas testemunhas. E essas minhas testemunhas são o candeeiro, são o que iluminam. E aí ele vai falar, né, que eles profetizam. Bem, quem profetiza fala para quê? Para que aquele que está ali ouça. Este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí ele vai dizer, esses são as minhas testemunhas. E diz o texto que eu dei poder a eles, as minhas testemunhas. Bom, você chega no batismo de Jesus, é praticamente as mesmas palavras. Este é meu filho amado. Logo depois do que? Depois de ter descido a pomba sobre ele. Desce a pomba sobre ele e fala, este é meu filho amado. Em Apocalipse 11 diz, né, que veio sobre ele o poder, sobre eles o poder, e ele deu testemunho sobre as minhas testemunhas. E eles começaram a profetizar. Profetizar para quê? Para que eles possam ouvir. E em Apocalipse, no capítulo 12, tá logo em diante, no capítulo 12, você vê que logo em seguida, o que acontece? Né? A igreja é conduzida ao deserto. Ela é conduzida ao deserto. Quem leva ela para o deserto, que quem conduz ela, elas são o quê? A igreja, no caso, né? A mulher. Quem conduz são as duas asas, que são as duas testemunhas. Chegando lá, Satanás, então, ele tenta arrebatar a igreja por intermédio de um rio. Rio fala de água.
Então dá a entender ali que ele vai usar de uma armadilha, a mesma estratagema que ele utilizou lá no deserto, que foi por meio da palavra. Só que a terra veio e engoliu. E ele ficou furioso e também, praticamente, ele foi expulso ali do deserto. Foi um vate-satanás ali também. E ele saiu dali furioso, nervoso, e foi lutar contra o restante da semente da mulher. Então, o que eu aprendo olhando essas figuras? Porque a figura que está ali é a figura de Moisés, é a figura de Jesus. A figura que está no Monte da Transfiguração é a figura de Moisés, é a figura do Elias, né? É a figura de Jesus. João Batista é a figura do Elias, eu falei de Moisés, né? A figura de Elias. João Batista é a figura de Elias, você vê a figura de Jesus. No Monte da Transfiguração, você vê a figura de Jesus, a figura de Moisés, e você vê a de Elias. Você chega ali em Apocalipse, no capítulo 11, você vê a figura de Moisés, você vê a figura de Elias, né? E você vê o poder de Deus, você vê o candeeiro, você vê não tem como você desassociar Jesus ali, porque Jesus está dentro deles ali, não tem como, né? Porque eles é que guardam o testemunho. Em Apocalipse capítulo 12 fala que eles é que guardam a minha palavra, eles é que guardam o meu testemunho, o testemunho de Jesus, né? Então, dentro dessas explicativas, você consegue perceber que antes que eu venha a manifestar os 7 Espíritos de Deus, porque eles têm o candeeiro aceso, que são 7 tochas, e o que desceu sobre Jesus, porque o Elias não teve manifestação de poder, né? Elias não, perdão, o João Batista, né? João Batista não teve a manifestação de poder, mas Elias teve, né? Moisés teve, e Jesus também, né? Ele teve. Então é um trio perfeito ali, né? As 2 testemunhas, mas são as testemunhas de Jesus. É de Jesus. E é Jesus que dá o poder para elas. Esse azeite de ouro. Que azeite de ouro é esse? É aquele azeite que foi derramado no batismo. É aquele azeite que foi derramado na vida de Jesus que fez com que Jesus viesse a manifestar tudo que ele manifestou. E olha que quando Jesus começa a manifestar tudo o que ele manifestou, existe uma passagem que fala que os demônios vieram para Jesus e falaram: olha, por que você veio nos atormentar agora, antes do tempo? E o que fala lá em Apocalipse capítulo 11 acerca das 2 testemunhas? Que eles estavam atormentando os habitantes da terra. Olha como que os textos se encaixam, né? Porque quem são as 2 testemunhas? São aqueles que estão testemunhando acerca de Jesus. Eles estão semelhantes a Jesus. Mas, voltando, antes que isto aconteça, o que tem que ocorrer? Primeiro, preparar o caminho do Senhor, por meio do arrependimento, por meio de mostrar frutos dignos de arrependimento. Diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, que antes que ele veio se tornar, né, o filho, né, melhor dizendo, né, a razão da nossa eterna salvação, ele precisou primeiro ser aperfeiçoado. E tendo sido aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu, pela obediência, ele veio ser a causa da nossa eterna salvação. Então, antes que ele tenha sido chamado, este é meu filho amado, quem me compraz, ou a ele ouvir, ele precisou se aperfeiçoar, vencer as tentações, vencer a sua carne. O que é o aperfeiçoamento? Eu já disse isso e vou falar outra vez. Perfeição na Bíblia, hoje a palavra perfeição tem outro sentido, mas na Bíblia, perfeição é sinônimo de maturidade. Então Jesus precisou amadurecer, aprender a obedecer por aquilo que ele sofreu. O primeiro Adão, ele não aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Na primeira prova que ele passou, ele já desobedeceu. Jesus não. Em todas as provas que ele passava, ele se aperfeiçoava, ele aprendia algo mais a ponto de amadurecer e culminou na manifestação dos 7 Espíritos de Deus em Jesus.
né? E nós preparando o caminho dele, vai chegar um momento em que o próprio Jesus vai se manifestar dentro de nós, acendendo a chama dos 7 espíritos, que são as 7 flamas do candeeiro. Acendendo essas 7 candeeiros é justamente o poder que Jesus dará às suas 2 testemunhas, que também vai atormentar a terra e que também passará por tentações. E quando ela for aprovada, então o Filho virá, né, e arrebatará a sua igreja, né, para se casar com ela, porque agora a igreja estará sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. Por causa do quê? Por causa da palavra que aperfeiçoou a igreja. Sempre é a palavra, e o diabo vai usar a palavra. Por que o diabo usa tanta heresia? Por que o diabo usa tanta preguiça para as pessoas estudarem? Por que o diabo ele usa da palavra para poder fazer com que a igreja, a palavra deturpada, no caso cheia de heresia, no caso, para poder fazer com que a igreja ela venha se desviar da verdade? Porque sem a palavra pura e verdadeira, a igreja ela não consegue se aperfeiçoar. Por isso que Deus vai ter que levantar essa companhia de profetas para endireitar o caminho do Senhor. Endireitando o caminho do Senhor, a igreja estará apta a receber esse poder. E recebendo esse poder, vamos atormentar a terra. Atormentando a terra, vamos estar então preparando, né, esse caminho. E se preparar vem desde preparar primeiro a igreja, para que ela, uma vez preparada, Jesus então pode vir para se casar com ela. Então você veja que o caminho ele está sendo traçado em diversas figuras ali paralelas de Mateus capítulo 3, capítulo 4, Mateus 17, com Apocalipse 11 e Apocalipse 12. Então é muito interessante essas figuras, porque a gente vê que o propósito, o plano de Deus, ele não é feito de forma assim aleatória ou de qualquer maneira. Ele quer avivar a sua igreja. Ele quer aperfeiçoar a sua igreja. E ele vai fazer isso. Só que isto vai ser apenas para os servos e servas. Isso vai ser apenas para aqueles que estiverem na posição. Se a pessoa não levar a sério o evangelho, vai ficar igual às 5 virgens loucas que não ouviram a voz dos profetas das 2 testemunhas. E aí eu pergunto para você, né? Você quer se aperfeiçoar? Você quer fazer parte dessa comitiva? Você quer atormentar também a terra? Então, arrependei-vos e mostre frutos dignos de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Fica essa palavra em nome de Jesus.